Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é sempre bom. Amém? Eu creio que Deus tem estado conosco nesses dias, principalmente nessa noite. Que tempo especial nós tivemos de adoração, sim ou não? Presença de Deus entre nós, é para isso que nós vivemos, é isso que faz a nossa vida ser diferente. E é um prazer tê-los aqui, é um prazer ver os irmãos que estão vindo pela primeira vez, como a pastora falou. Mesmo depois da pandemia estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Bom ver visitantes, pessoas novas que estão aqui nos visitando, e eu creio que Deus quer nos abençoar e nos prosperar. Eu creio que a maneira que Deus usa para nos abençoar e nos prosperar é a sua palavra. A palavra de Deus, ela tem poder, porque é a palavra que criou o universo, é a palavra que muda a nossa vida, é a palavra que estabelece os padrões para o nosso coração, estabelece os padrões para o nosso comportamento. Então, quando a gente está em dúvida de alguma coisa, e no meio da tempestade de acontecimentos, uma tempestade de coisas acontecendo, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, que é o nosso porto seguro, que é a rocha sobre a qual Deus estabeleceu a sua igreja, né? Então precisamos voltar para essa palavra, que é o próprio Senhor Jesus. Bom, eu comentei com vocês sobre as 5 resoluções que nós íamos falar para o ano de 2021, e eu acho importante a gente estabelecer resoluções para o ano seguinte. Eu acho que a vida do homem, do ser humano, ela é feita de ciclos, ela é feita de estações, e cada ciclo, cada nova estação, nós precisamos ter planos para essa nova estação, planos para esse novo ciclo, e Deus tem para nós um novo tempo. Nós vivemos o ano de 2020, um ano bem atípico, um ano cheio de desafios, um ano que foi muito complicado, muita gente foi testada, não estou falando no teste do Covid, né? Porque, mas muita gente foi testada na sua fé, foi testada nos seus relacionamentos, foi testada dentro de casa. Uns venceram, uns prevaleceram, outros não. E o ano de 2021 não vai ser muito diferente, né? A gente já sabia disso, ninguém aqui é inocente para saber que não ia ser tão diferente. O que a gente sabe é o seguinte, que a Bíblia diz, a Bíblia é clara, fala o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então perseverar quer dizer, eu já falei isso aqui, é esperar com confiança, é persistir com esperança de que aquilo vai mudar, de que aquilo vai melhorar, de que algo vai acontecer. Eu realmente acredito que Deus quer fazer muitas coisas, quer mudar muitas coisas, e nós vimos nesse ano de 2020, 2021 agora no começo, muita coisa acontecendo, mas muita gente também se dando bem dentro da pandemia, sim ou não? Redescobrindo coisas que eles tinham e haviam esquecido, redescobrindo novas maneiras de relacionar, novas maneiras de viver, novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de ganhar dinheiro. Então foi um grande desafio para a gente, mas eu creio que Deus está nos levando no meio dos desafios. Deus não tem medo de desafios, porque Deus nos leva no meio do desafio. A Bíblia diz que está escrito: na tribulação estarei com Ele. Ele é o Deus que está conosco na tribulação, no meio da tribulação, e eu creio profundamente nisso. Então, quando você tiver dúvida, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. Ela vai nos dizer como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. E aí eu falei um pouco das resoluções para o ano de 2021, falamos de algumas resoluções, e eu quero encerrar agora com essa última resolução. Então, pastor, são só essas 5 coisas que nós vamos ter que perseguir no ano de 2021? Não, é muito mais do que isso. Eu separei 5 coisas que eu achei importante, né? Eu creio que Deus está nos chamando para viver essas coisas e experimentarmos essas coisas, e eu quero encerrar essas 5 resoluções, e eu acho que é uma resolução que nós precisamos fazer. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas conosco, mas a chave para nós obtermos sucesso, a chave para que nós alcancemos o alvo,
não está na mão de Deus, a chave está na sua mão, a chave está na minha mão. Sou eu quem decido se eu quero avançar ou não, sou eu quem decido se eu quero ir para frente ou não. Por quê? Porque Deus já decidiu antes da fundação do mundo, já deu tudo que Ele tinha para você, por você, e é Jesus. Então, se Deus, a Bíblia diz que se Deus não negou o seu único Filho, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem quer todas as coisas aqui que Deus tem para você? Diga comigo, eu quero. Mas tem uma coisa, é um segredo, a Bíblia diz que nos dará juntamente com Ele. Às vezes nós queremos as coisas, mas nós não queremos Jesus. Às vezes nós queremos um Jesus que nós colocamos dentro de uma caixa, que acha que se comporta como nós. Mas não, nós queremos um Jesus que vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso comportamento. Então eu espero terminar o ano de 2021, ter passado por essas resoluções. Eu comecei a primeira resolução, que era honrar a Deus. Nós temos honrar a Deus. Falei da importância de honrar a Deus. Gente, honrar a Deus não é da boca para fora. Honrar a Deus é honrar a Deus. Eu não vou pregar novamente, você pode olhar. E no nosso canal do YouTube, você pode procurar com o seu replicador aí de podcast e tal, e vai achar lá a nossa mensagem. Eu falei sobre isso. A pastora Débora falou sobre vencendo a incredulidade. É uma resolução para 2021. Primeiro, amar a Deus. Gente, por que amar a Deus? Porque a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos amar a Deus. Depois, vencer a incredulidade. Nós precisamos avançar, vencer a incredulidade. Deus está nos chamando para a gente conquistar aquilo que Deus chamou, nos trouxe. E aí eu quero finalizar com frutificar. Fala comigo, frutificar. Então, eu espero que em 2021, no final do ano, eu tenha frutos para apresentar para Deus. Eu espero apresentar frutos para Deus, resultados para Deus. E aí você me falar, resultado do quê? São quantas pregações que eu fiz? São quantas palavras que eu ministrei? Não é esse o resultado. Eu vou mostrar para você qual que é o resultado. O frutificar é o relacionamento que eu mantive com o irmão, com o outro. Não é isso, não é frutificar. Isso é básico, isso vai acontecer, precisa acontecer. Então nós vamos ler o nosso texto base para essa noite, para frutificar, é João 15, 1, 6. Fala comigo, em 2021, eu quero frutificar. Amém? Então diz assim, isso é Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançam-no no fogo e o queimam. Então, é Jesus falando sobre a questão da frutificação, a questão sobre como Deus quer que nós frutifiquemos, como Deus espera que nós frutifiquemos, como Deus deseja que nós demos fruto. Deus não nos chamou só para ser crente, Deus não nos chamou só para estarmos dentro das nossas células. As células são importantes, mas nós precisamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Nós precisamos dar a Deus aquilo que Ele tem pedido de cada um de nós. Então, quando Jesus fala isso, e nós vemos Jesus já caminhando já para o seu final do seu ministério, falando coisas muito importantes. Aqui em João 15, ele fala sobre a questão da igreja
frutificar. Em João 16 ele fala sobre a questão do Espírito Santo. Em João 17 é a última palavra que ele dá sobre a igreja, é a oração sacerdotal que a gente chama. E no versículo 18 ele já está no Getsemane sofrendo, e aí a gente vê, vai caminhando para um desfecho. Então essas são as últimas palavras de Jesus. E aí nós percebemos o seguinte: essas palavras são importantes. Ele fez muitas coisas, ele fez muitos milagres, fez muitos sinais, mas agora ele deixa para nós uma questão importante. E a primeira coisa que ele faz, que ele diz, ele fala que ele é a videira. Ele é a videira. E todos nós que nos convertemos somos ramos que foram enxertados nessa videira, somos ramos que fazemos parte dessa videira, e que a videira não cresce sozinha. O Pai está olhando para essa videira, desejando que essa videira cresça, que essa árvore prospere, que essa árvore dê fruto, que essa árvore fique bonita. E aí o Pai toma certas medidas, né? Ele diz isso, e depois nós vamos comentar sobre isso, para que a planta possa produzir. Então, a primeira coisa que eu quero falar, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite, sobre essa questão de frutificar, é que todos produzem fruto. Fala comigo, todos produzem fruto. Quando a gente lê aqui, a gente fala assim: Senhor, eu quero produzir fruto, mas eu não estou produzindo fruto nenhum. Eu quero dizer que você, mesmo que você não queira, mesmo que eu não queira, mesmo que nós não queiramos, sempre nós vamos estar produzindo frutos com as nossas atitudes. Sempre as nossas atitudes vão dar resultado. Gente, não existe mais aquele negócio que quando você era pequeno e brincava, falava o seguinte: ele é café com leite. Lembra disso ou não? Quem já foi café com leite alguma vez na vida? Era bom, era horrível ser café com leite. Você não entendia muito, mas você sabia que não era uma coisa boa ser café com leite, não é? Eu quero brincar e tal. Você brinca e tal, então você é café com leite. Quando você tem mais irmãos, quando você tem outros irmãozinhos em casa, geralmente o irmão menor é o café com leite, e aí ele é horrível, né? Então, o que significa ser café com leite? Significa que não interessa o que ele faça, ou o que ele deixe de fazer, não vai afetar nada no jogo, sim ou não? Então, ele é café com leite. Só que eu quero dizer uma coisa para você: você cresceu, eu cresci, não tem mais nada que você possa fazer e eu possa fazer que vai deixar de afetar o jogo. Nós estamos numa partida, nós estamos no jogo, mas nós não somos mais cafés com leite, nós não somos mais essas pessoas, nós somos pessoas, e nossas ações, elas vão resultar em um fruto, elas vão resultar em algo. Então nós vamos entender isso. Não tem uma ação: eu não estou fazendo nada, eu estou em cima do muro. Não é verdade. Desde quando você decide não fazer nada, já é uma decisão que você tomou. Então, se nós entendemos que todo mundo vai frutificar, que a gente sempre vai produzir fruto, nós precisamos escolher quais serão as nossas ações, para que nós possamos abraçar os frutos que vão resultar daquela ação e daquela atitude que nós tomamos. É engraçado, quando você é jovem, quando você é criança, você é café com leite, sim ou não? Quando você é jovem, você não é café com leite, mas você não está nem aí. Mas quando você começa a ficar mais maduro, quando você começa a entender, você sabe que a sua ação, ela vai ter uma reação. E você precisa entender qual é a ação que você vai tomar. Amém? Então nós precisamos entender isso. Então a primeira coisa é saber que todos nós produzimos frutos. E agora a pergunta é: qual é o tipo de fruto que nós estamos produzindo? Qual é o tipo de fruto que você produziu em 2020? Eu acho que talvez você produziu muitas coisas boas, muitas coisas legais, muitas coisas aconteceram. Nós fechamos o ano de 2021 aqui na igreja, 2020 aqui na igreja, com saldo positivo em muitas áreas, muitas coisas aconteceram, muitas coisas que ninguém sabe, por causa da nossa estrutura, ninguém fica sabendo, mas muitos irmãos foram ajudados, muitas contas de luzes foram pagas, muitas contas d'água foram pagas, muitas coisas foram alcançadas, dinheiro foi levantado para ajudar pessoas, pessoas que, talvez você que está aqui pode saber disso, pessoas que moravam em condições precárias. Havia uma família que tinha um esgoto que era na porta da casa dela, e aí ela mudou lá com os filhos, com as crianças, e o esgoto caía na porta
casa dela, e uma da célula foi lá, e o irmão falou, pastor, será que nós estamos com tal situação, será que nós podemos juntar alguns irmãos e comprar uns metros de cano, para colocar, estender o esgoto para longe dessa família, as crianças brincam na porta, então os irmãos se uniram, juntaram, talvez você que está aqui, não sabe disso, muita coisa foi feita, muita gente foi ajudada, mas eu quero que você saiba de uma coisa, sempre há espaço para melhorar, sempre há espaço para melhorar, quando você olha para trás e se contenta com o que você tem, quando você olha para trás e acha que está bom, a gente, ao invés de avançar, a gente desiste, amém? Eu não sei como é que foi o seu relacionamento em casa com a pandemia, muita coisa deu errado, fala comigo, muita coisa deu errado, mas muita coisa deu certo, e esse ano nós vamos escolher o que é que nós queremos que dê certo, mas eu vou te contar, não depende de Deus, nem depende do diabo, depende de você, é a sua atitude, é a sua atitude que vai trazer para você um fruto que seja interessante. Então qual é o fruto? Quando eu penso nisso, eu penso várias coisas, muitas coisas, a gente vai questionando, vai pensando, muitas coisas nós vamos vendo, e nós cremos que Deus quer nos levar a produzir muitos frutos. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 8, é um versículo bem pequenininho, lê junto comigo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem está falando isso? Não sou eu, é Jesus. Está falando assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando você lê isso, você fala assim, já entendi. Quando eu fiz uma coisa errada, aí, quem já fez coisa errada aqui na vida? E quem fez coisa errada hoje? Né? Se tem alguém aqui que não fez coisa errada na vida e não fez coisa errada hoje, então não é humano, deve ser algum espírito que está aqui dentro que não é Espírito Santo. Então eu quero dizer agora a você, em nome de Jesus, né? Sai. Porque se você é humano, você vai fazer uma coisa errada. Então, então eu já entendi, quando eu faço uma coisa errada, quem já se arrependeu? Eu não sei se é pior fazer a coisa errada ou se é pior se arrepender. Quem sabe? Quando você não arrepende, quando você é pequeno, você não arrepende, o pai e a mãe faz arrepender debaixo debaixo da vara, sim ou não? Não é? Então a gente não sabe. Bom, se você não sabe se é pior fazer a coisa errada, se é pior arrepender, então, por via das dúvidas, não faça nada errado. Procure fazer o que é certo, para você errar menos e apanhar pouco, tá bom? Então, eu acho que quando ele fala produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, não é esse arrependimento que você está falando assim, eu já pisei tanto na bola com a Débora, sim ou não? Com as minhas meninas, sim ou não? Eu me arrependo, lógico que eu me arrependo. Agora, o arrependimento não é que eu vou chegar lá chorando, é lógico, eu tenho que arrepender, mas quando a Bíblia fala de arrependimento, é mudança de mente, mudança de mentalidade. Quando ele fala produzir, pois, frutos dignos, frutos que são resultados de uma mente que pensa diferente, de uma mente que pensa além, de uma mente que vai além, de uma mente que vai longe. Então eu falo, a pessoa que tem a mente que vai longe, uma mente renovada, uma mente que não está encapsulada num processo, encapsulada numa situação, encapsulada num problema, mas uma mente que está livre pela presença de Deus, ela produz resultados extraordinários. Pessoas comuns, debaixo de situações estressantes, quando elas entendem a palavra de Deus, elas produzem resultados extraordinários. É isso que nós vimos em 2020, pessoas comuns foram afetadas por situações difíceis, elas tiveram resultados extraordinários. E eu sei que Deus está nos chamando, Ele quer que nós tenhamos resultados extraordinários. Então, se nós quisermos ter frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de uma mentalidade nova, nós precisamos assumir uma mentalidade nova. Ai, pastor, eu estou cansado. Gente, eu acho que todo mundo está cansado. Todo mundo está cansado. Mas essa é uma palavra que você tem que suprimir do seu vocabulário. Eu já falei isso aqui, né?
Quando a pessoa morre, você olha no caixão, o que você fala? Ai, descansou. Quem quer descansar? Eu não estou querendo descansar tão cedo. Eu posso estar cansado sem muita gente, mas descansar eu não quero não. Nós precisamos ter uma mentalidade diferente. Se nós não mudamos a nossa mentalidade, nós não podemos entrar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, se você quer frutificar, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, precisamos mudar a nossa mente, mudar a nossa perspectiva. Eu escrevi uma frase aqui, enquanto eu preparava o estudo, assim: precisamos ter uma mentalidade renovada pela palavra, pois uma mentalidade equivocada produzirá frutos ruins, negativos e medianos. Nós precisamos ter uma mentalidade renovada. E o que fala a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, no versículo 2? Vamos ler juntos? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou a minha Bíblia fala aqui, proveis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu fosse ler o versículo ao contrário, como é que eu leria? Eu leria assim, põe ao contrário, então eu quero ler do fim para o começo. Digamos que esse fosse o começo do versículo. Vamos ler junto? Faz de conta que você não sabe como é que está a primeira parte. Vamos ler juntos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso que não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Quem quer experimentar o bom, o perfeito e o agradável? Fala comigo, o bom, o perfeito e o agradável não se encaixa no padrão do mundo. Amém? Ele fala, põe de novo a segunda parte do versículo, por favor. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, deixa parado aqui. Quando a gente lê esse versículo, eu posso criar uma expectativa. Olha, para que eu experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aí eu posso imaginar, a segunda parte vai ser a seguinte: eu vou vir encontrar com você, eu vou fazer isso com você, um anjo vai aparecer, vai segurar na tua mão, um caminho vai aparecer, o dinheiro vai cair do céu. É isso. O que Deus vai fazer para que você experimente a perfeita e boa e agradável vontade dele? Põe lá no versículo, na primeira parte. Onde está escrito que Deus vai fazer alguma coisa aí? Onde está escrito isso? Está escrito, vocês não se conformem com este século. O que é não se conformar? Não tome a forma deste século. Amém? Você quer saber de uma coisa que eu acho? Eu não sei o que você pensa, mas o Theo Hayashi entrou numa discussão grande nesses dias, que ele falou sobre o Big Brother Brasil. Ele falou que crente não podia assistir. Depois ele falou assim, depois ele fez um vídeo para explicar, e ele fala o seguinte: a nossa sociedade, ela vive a cultura do ódio. E quando se expõe isso numa tela, o povo gosta, o povo paga para ver a cultura do ódio. Se expressa mais o ódio do que a apreciação. Então você põe uma pessoa lá, e todo mundo escolhe para odiar aquela pessoa, e aquilo dá ibope, aquilo dá dinheiro. Eu acho que a cultura do século hoje para nós chama egoísmo e ódio. Sim ou não? Você já viu como o ódio é gratuito? A pessoa não lhe fez nada, eu não gosto, eu não vou com a cara dela, ela não lhe fez coisa alguma. É a cultura do ódio. Ele fala, então não vos conformeis com este século. Quem é que não vai se conformar? É você. Quem é que tem que ter uma atitude diferente? É Deus? É você. Quem é que tem que tomar uma outra forma? Quem é que tem que fazer as escolhas? É Deus ou é você?
É você que faz as escolhas. E Deus faz o melhor depois, mas a escolha é sua. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Deus falou que vai te transformar. Como é que é o negócio? O que ele fala aqui? Tem que transformar você. Mas pastor, que heresia, é o Espírito Santo que me transforma. Eu acho que o Espírito Santo pode transformar, mas eu nunca vi ninguém se transformar do dia para a noite. É um processo pelo qual você se rende a Ele. Amém? Se rende a Ele. Você sabe que eu ouvi uma pregação interessante nesses dias, e a pastora Débora gosta muito desse texto, e eu prestei atenção bastante, porque ela fala quando Moisés está sobre o monte, e o exército de Israel está lutando lá no vale, Josué está encabeçando o exército e tal, e aí Moisés está com os braços levantados, com o cajado na mão, e a batalha começa a demorar demais. Aí Moisés cansa os braços e desce a mão, e o pessoal perde a batalha. Quem lembra disso? E aí eles arrumam uma pedra, está cansado, e senta Moisés sobre aquela pedra. Essa pedra, ela é simbólica. Essa pedra quer dizer Jesus. Você quer saber de uma coisa? Às vezes nós estamos sentados em cima de tanta coisa, mas nós não estamos descansados em cima de Jesus, não é? E aí 2 homens vêm e seguram a mão de Moisés, que eles entenderam, quando Moisés baixava a mão, o povo perdia a guerra. Eles seguram. Aí esse pastor falava o seguinte, que engraçado, como é que ele levanta a mão e o povo ganhava a batalha? Aí ele falou assim, levantar a mão quer dizer rendição. Quando você vê a polícia, quem gosta de filme de ação, polícia, tiro e tal? Só os homens, né? As mulheres, pouquíssimas, né? Mas a primeira coisa que eles falam é mãos ao alto. Quer dizer, eu me rendo. Você quer saber? O Espírito Santo pode mudar as pessoas, mas só se você se render. Amém? Eu não sei você, mas algumas vezes eu não me rendi. Mas se Deus tem um propósito com você, Ele vai quebrar as tuas pernas, para você cair de joelho e você se render. Amém? É o que está escrito. Ele fala que o ramo que não produz fruto, Ele corta. Mas aquele que produz, Ele poda, Ele corta, faz uma poda, faz ele sofrer, para que ele possa produzir mais frutos. Então nós vamos render, mas a atitude de não se conformar, ela é minha e ela é sua. Você escolhe qual é a sua atitude. Eu estou assim porque fulano fez isso comigo. Eu estou assim porque ciclano fez isso comigo. Eu estou assim porque assado fez isso comigo. Eu estou assim porque minha mulher fez isso comigo. Eu estou assim porque minha mulher deixou de fazer isso para mim. Eu estou assim porque minhas filhas fizeram isso comigo. Eu estou assim porque minhas filhas me deixaram de fazer isso comigo. Eu estou assim porque minha mãe deixou de fazer isso comigo. Eu estou assim porque... Gente, tem tanta desculpa. Agora, eu lamento se as pessoas erraram com você. Eu lamento se seu cônjuge errou com você. Eu lamento se seus pais erraram com você. E você não pode fazer mais nada a não ser decidir, caminhar, se levantar e prosseguir. Amém? Se chama perdão, né? O perdão liberta a gente para ir para frente. Se abre mão de reparação e avança. Então, põe para mim novamente o versículo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Aí você fala, meu Deus, como é que é transformar? É procurar um personal trainer, fazer um crossfit, né? Fazer tal. Como é que é se transformar? Né? O transformar não é o corpo, é transformar a sua mente. Transformar a sua maneira de pensar. Transformar a sua maneira de pensar. Que Deus possa intervir nas nossas, nos milhões de sinapses cerebrais que acontecem, das conexões, que Deus possa intervir e quebrar as fortalezas que estiverem lá dentro, nos amarrando, dizendo que não pode acontecer, que não vai acontecer, que você não pode, que você não consegue, que você não é nada, que você é isso, que você é feio, que você não sei o quê, que você é aquilo. Deus possa intervir, quebrar essas fortalezas e você dizer, eu posso, eu vou viver a vontade de Deus na minha vida, porque eu posso e eu quero.
eu vou te falar, Malu, mano, o bicho vai querer pegar, as pessoas vão correr atrás de você. Mas fala comigo, ninguém chuta cachorro morto. Você está vivo. Nós precisamos entender isso, mudar, renovar a nossa mente, depende da gente. Por isso fala, produzir frutos dignos de uma mente renovada, de uma mente tocada pela palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, precisamos experimentar isso. Então fala comigo, 2021, eu vou frutificar. Eu vou ajustar as minhas atitudes. Você realmente pensa nisso? Você realmente quer isso? Não depende de ninguém mais, só de você. Então, eu falei que o meu primeiro ponto era todos produzirão fruto, todos produzem fruto. Irmão, gente, não se deixe enganar, não se deixe enganar. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não se deixe enganar. Tudo o que você semear, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. E que Deus nos ajude a colher uma colheita que seja bendita. Eu tenho orado muitas vezes para muitas pessoas que eu sei que tem que ser semeado, que tem pago um preço. E muitas vezes a gente percebe e a gente espera o resultado na hora. Mas o resultado não vem na hora que a gente pensa. O resultado vem na hora que Deus quer. Amém? Mas se você persevera, você vai receber de volta os frutos daquilo que você semeou. E o meu segundo ponto, eu quero dizer o seguinte, ele fala que você vai produzir muito fruto. Então, estar conectado à videira. Fala comigo, estar conectado à videira. Amém? Nós precisamos nos conectar. E eu quero ler com você Tiago capítulo 3, versículo 12, a primeira parte do capítulo só quero ler, que fala o seguinte. Tiago 3, capítulo 12. Fala: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? 12. É 12, estava certo. Não sei, de repente Deus quer falar alguma coisa no 3 ali, põe lá de volta, vamos ver. É o 2 que você colocou, né? Vai que é alguma mensagem para alguém que está nos ouvindo, ou para mim. Perdeu? Põe aí, irmão, tem vergonha não, é a palavra de Deus. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Fala comigo, quem já tropeçou? Se alguém não tropeça no falar, põe 3. É perfeito o varão, capaz de refrear também o corpo todo. Olha, se não é Deus falando com você, está dentro da palavra. Então, se você não tomar cuidado no que você fala, a sua casa vai cair. Oi, né? A mulher olha no espelho de manhã e fala: ai, meu cabelo está tão feio. Ai, estou tão enrugada. Ai, eu estou... né? E o Espírito Santo fica assim, ó. Né? E o derrotado fica assim, ó. Ai, minha vida está tão ruim, meu casamento está tão ruim, não é isso? Né? O cara olha no espelho e fala: ai, eu estou tão zoado, tão fracassado, não sei o quê. Está errado. Precisa falar, Deus quer fazer com você o melhor. Você precisa falar o melhor. Amém? Amém? Chegou, olha no espelho, como é que está o cabelo? Fala: cabelo, você está lindo, está maravilhoso. Quem tem cabelo? Tem uns irmãos que não tem mais, né? Não? Aí os irmãos que não tem mais falam, né, Fernando? Os irmãos que não... Aí a gente pode arrumar uma peruca para você, Fernando, para você fazer assim. Mas os irmãos que não tem mais cabelo fala assim: essa careca tá linda, tá brilhando, é o brilho de Cristo, né? Careca linda, né? Sabe, quem já viu aquele filme Mentes Brilhantes? Né? Não é isso, irmão João? Fala, mentes brilhantes, uma época...
Mas nós precisamos falar a palavra de Deus, nós temos que nos ajustar à palavra de Deus. Gente, nós precisamos disso. Não é verdade? Ó, foi de Deus, viu, irmão? Ponto para o Espírito Santo. Então volta lá no 12a. Então fala assim, irmãos, acaso pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Gente, o que ele quer dizer? Uma figueira, ela vai produzir figo, não é? Uma oliveira vai produzir azeitona. Uma figueira vai produzir, né, figos, nós já falamos. Então, agora, por favor, me ajudem aí a interpretar. Por que uma figueira não pode produzir azeitona? Mas hoje no mundo fala assim, o presidente dos Estados Unidos assinou um documento agora, se o homem falar que ele é mulher, pode entrar no banheiro feminino, sabia disso? Eu me sinto mulher hoje, então vai no banheiro feminino? Não pode, não é a natureza, não é o DNA. Então o que acontece? O pastor Davi falou, e é verdade, a figueira, ela produz figo porque é o DNA dela, está no DNA, está no código genético. Ela não pode produzir melancia, ela não pode produzir laranja, ela não pode produzir uvas, ela tem que produzir figos, a figueira. A oliveira não pode produzir laranja, não pode produzir morango, tem que produzir azeitona, está no DNA dela. Então, o que nos faz produzir frutos dignos de arrependimento, dignos de Jesus, é quando nós temos dentro de nós o DNA de Jesus. Por isso ele falou, você vai produzir fruto se estiver conectado à videira. Nós temos que estar conectados a Jesus, para que o DNA dele entre no nosso código genético, mude a nossa vida, mude a nossa história e nos faça produzir fruto. Mas isso não é automático, não é mágica, não é, eu vou lá naquela grande missionária, naquele grande pastor e tal, ele vai orar e vai acontecer. Não funciona assim. Nós precisamos nos render, nós precisamos conformar, não com esse mundo, com a cultura do ódio, com a cultura do eu vou levar vantagem, com a cultura de puxar o tapete, com a cultura da traição. Eu tenho que estar conformado com o Evangelho de Jesus Cristo, com a sua palavra e receber o seu DNA. Nós precisamos disso. O que nos faz produzir frutos dignos de arrependimento é estar conectado em Jesus. Irmãos, às vezes você pode estar aqui na igreja há 20, 30 anos. Às vezes você pode estar na tua célula há 20, 30 anos, mas você não está produzindo nada. Você está produzindo Betel só. Eu sinto te informar, não vai te ajudar. Você precisa ter que estar conectado em Jesus e produzir frutos dignos de arrependimento. Em João 15:5 fala o seguinte: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Não é sem religião, é sem Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Eu gosto de falar isso. Fala comigo, é impossível ser crente e não ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. Desculpa se eu te ofendi, mas você precisa ter comunhão com Jesus. Ele está escrito aqui. A nossa dependência deve estar sempre em Jesus. Quanto mais perto dele, mais parecidos com ele. Entender que sempre haverá espaço para melhorar. Eu falo isso é mudança de mentalidade. O Pai irá cooperar com o nosso crescimento. Fala comigo, glória a Deus. Fala comigo, glória a Deus. O Pai vai cooperar. Né? Aí você está achando que vai ser só aquela casinha cor-de-rosa feita de doce. E quando o pai vai cooperar, ele vem com aquela tesoura. Tic, tic, tic. Está bonitinho, dando fruto. Ele vem, ó, pá, dá aquele corte. Aquela poda que parece aquela poda predatória. Quem já viu uma videira podada? Dá medo.
Se corta ela todinha, ela fica só os galhos secos assim, gente. É inacreditável no inverno. Porque se não poda, o ano seguinte ela não dá um cacho de uva. E se dá uma meia dúzia azeda, mirrada, que não vale nada. Eu fui uma vez numa casa de uma mulher aqui em São Paulo que tinha uma videira e ela falou que ela podou, quando ela podava a videira no ano seguinte, aquela videira no quintal, minúsculo, deu 350 cachos de uva. E eu, quando vi, ela estava linda, toda verde. Falei, que coisa linda. Mas nós vamos cortar tudo. Falei, como assim? Porque se eu não cortar, se eu não feri-la, ela não vai frutificar. Muitas vezes, você não pode fugir do ferimento. Porque Deus quer te dar resistência. Deus quer te dar força. Para que você dê frutos dignos de arrependimento. Você quer um cachinho de uva desse tamanho que tem 3 baguinhos assim, comer, ou você quer dar aquele cacho de uva maravilhoso? É você que escolhe. Aí eu quero encerrar João 15, 2 a 3. Fala o seguinte, vamos ler juntos? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que o fruto produza mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Fala comigo, glória a Deus. Aí eu quero dizer, quando você lê essa palavra, ela tem que te limpar. Amém? Você não pode ser o mesmo. Então fala comigo, nós queremos em 2021 frutificar. E quando eu quero falar isso, gente, frutificar é alcançar as vidas, as pessoas. Não é alcançar mais crente, porque crente já está alcançado. É alcançar pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Nós precisamos ter esse coração. Fala comigo, Senhor, obrigado por essa noite. Abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo o mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as pessoas que estão nos assistindo nessa hora, as pessoas que ouvirão essa mensagem. Nós colocamos a tua bênção sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e acima de tudo, nós colocamos a sua bênção, autorização a prosperar, para prosperar sobre esta grande nação que é o Brasil. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.